É mana cai de ré. Rebi. Alabai do remi. Do remi. Rebai de minará. Rebai do rebai. Rebi de minará. Rebi. 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 Marasuri. Elebai de oria. Olha para quem está do teu lado e diz: eu não vim fazer culto mais ou menos. Fala! Diga: eu não vim fazer culto mais ou menos. Diga: eu vim ser cheio, 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 cheio. Vem pra cá, Elifelete. Cheio. O homem natural não pode entender estas coisas, mas se você abrir a tua visão espiritual, você vai ver Deus tomando essa casa. Você vai começar a viver experiências sobrenaturais. Você diz: Deus, eu quero ver cura. Seja o primeiro a ser curado. Deus, eu quero ver salvação. Seja o primeiro a ser visitado com a alegria da salvação. Presta atenção que a coisa vai ficar séria. Tem gente aqui que nunca marchou, vai marchar. Tem gente aqui que nunca andou de um lado para o outro. Deus vai te tomar. Camila, estou buscando. Camila, eu vim para cá porque eu quero. Camila, eu vim para cá porque eu quero amarrar o medo e abrir meu coração para o Espírito Santo. Te prepara. Levante a mão. Fala com Deus aí agora: Senhor, eu quero ser selado com teu Espírito. E quem já fala em línguas, mas fala a mesma língua desde o dia em que foi batizado, você vai ser renovado. Eu declaro agora em nome de Jesus: variedade de línguas, variedade de línguas, variedade de línguas. Fale em outras línguas. Eu declaro agora 2: interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Você vai interpretar, vai interpretar, vai interpretar. 2,5. Todas as áreas da sua vida serão revestidas de poder. Vai pregar com poder, vai cantar com poder, vai orar com poder. E alguém vai dizer: o que é que tem nele? O que é que tem nela? E alguém vai dizer: é poder de Deus. Poder de Deus. 2,5, prepara. Nós vamos ministrar. 2,40. Levante a mão. 3. Seja cheio. Seja cheio. Recebe, 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 recebe. Profetize, profetize. Abre a boca, abre a boca. Bebê mamãe, olha mãe, Joné, levai. Enche a casa, enche a casa. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Enche os vasos, Espírito Santo. Enche a casa, Espírito Santo. Enche o teu povo, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Batiza, 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 batiza. Oh, nessa atmosfera. Não fale com ninguém agora. Fica ligado aí nesse fio. Fica nessa ligação aí. Pega a Bíblia, pega a Bíblia. Camila, minha Bíblia está no celular. Posso pegar o celular? Pega não. Pode subir uma notificação que vai te distrair. Só pega a Bíblia se for de papel. Se não for, ouve, lê daqui, ó. Eu não quero que você se distraia.
não é religiosidade, não é bobeira não. Eu só quero você ligado, só isso. Só quero proteger sua ligação. Mateus capítulo de número 1. Tremendo, tô. Eu não sei como é que você não tá. Eu acho que você tá também, só não tá tão exposto quanto eu. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Aos rapazes eu vou pedir para ficarem perto como vocês estavam. Fiquem bem perto, se puderem. Sentem-se próximo do instrumento, assim, por esses degraus. Vai ser um prazer viver esse momento com vocês aqui, porque eu não sei o que vai acontecer ainda, mas estou na expectativa de que Deus ainda tem algo mais. Então eu quero que vocês fiquem aqui perto, como ele ali. Podem repousar um pouco. Na cachorro. Versos de número 18 em diante. Glória a Deus. Eu sei que para a igreja está muito bom o som, muito bom, porque eu assisti o culto todo aqui. Assisti não, participei. Mas se puder, talvez não é nem aumentar. Se a gente puder virar só o retorno um pouco mais para a minha audição, porque de tanta despressurização meu ouvido está todo desregulado. De negócio de avião, tá? Não é de igreja não. Sobe, desce, aí dá uma pressão. Aí tem dia que a gente fica com o ouvido meio tapado. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo. E José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. E projetando ele isto em sonho, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus, crente. Senta dando aleluia. Faz um elogio aí para o Espírito Santo. A gente se dirige muito a Deus na primeira pessoa e muito ao nome de Jesus, né? E a gente sabe que os três são um. Mas é bom também, né? Ser referendado nominalmente. Então faça um elogio aí agora para o Espírito Santo. Diga alguma palavra de amor para ele aí agora. Espírito Santo, o que seria de nós sem o Senhor? Espírito Santo, o Senhor é meu melhor amigo. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. O Senhor me visitou nessa noite aqui. Glória. E ministrou ao meu coração essa palavra que eu vou liberar agora, tentando ser objetiva na sua vida. Não por preocupação com o tempo nem nada disso, porque sei que estamos descansados em Deus aqui. Eu digo isso porque eu quero ser muito específica aquilo que Deus me confiou, a fim de não dizer nada de mim, mas só dizer aquilo que Deus queria que fosse dito. E a primeira coisa que nós observamos na vida de uma pessoa é que quando ela é cheia do Espírito Santo,
a exemplo do que aconteceu na vida de Maria, é que ela vive algo inédito. Completa essa palavra para mim aí, por favor, gente. Ela viveu algo, Maria viveu algo, mas não é aquele inédito que você vê em emissora de TV, que fala que vai passar o filme inédito, e é inédito lá, mas já passou em um monte de lugar. É inédito mesmo. Pense em algo que nunca aconteceu antes e que jamais se repetirá depois. Isto foi o que aconteceu na vida de Maria. Algo que antes dela ninguém nunca viveu, e depois dela ninguém jamais viverá. Rapaz, isso sim é a definição perfeita de inédito. Segundo o relato de Lucas, e se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, se não deixa marcado aí para você ler melhor. A gente vai ver exatamente como se deu essa conceição e como a vida de Maria se tornou sinônimo de inédito. Enquanto gerava Cristo, o texto diz que o anjo Gabriel, um mensageiro. Gente, tem coisa que não depende de grandes fenômenos naturais. Tem coisa que na nossa vida para acontecer, basta uma mensagem, uma palavra, tem o poder de virar definitivamente uma chave na nossa vida. O anjo Gabriel, mensageiro do Eterno, foi até Maria e liberou sobre ela a palavra que Deus havia liberado. E ele disse, logo de início no primeiro encontro, salve, agraciada seja. Olha que interessante, Maria me parece ser uma menina, uma moça, uma jovem, que tem contato com as coisas que acontecem no céu. Porque o próprio Zacarias, o pai de João Batista, esse era sacerdote que servia ao Senhor de contínuo no altar. Mas quando o mesmo anjo, ou seja, dessa mesma hierarquia, o mesmo Gabriel, na verdade, apareceu a Zacarias, o texto diz que ele ficou apavorado e os seus joelhos batiam um no outro. E olha que ele estava acostumado com o altar, estava acostumado com nuvem, estava acostumado com o sobrenatural. Mas quando o anjo se dirige diretamente a ele, o texto diz que Zacarias fica apavorado. Agora a Maria, que não pode entrar no templo, a Maria, que não pode estar no altar o tempo todo, a Maria, que não tem nenhum título e nenhum ofício sacerdotal, mano do céu, olha isso, ela acha estranha a saudação dele. Eu só posso achar estranho aquilo que eu conheço como funciona comumente. Se você come arroz e feijão direto, quando o feijão está azedo, você sabe que está azedo antes de ferver. Sabe ou não sabe? Porque é a sua comida, é a sua cultura. Agora pega uma pessoa que nunca sentiu o cheiro do feijão, pega uma pessoa que nunca viveu, nunca comeu um feijão cozido na vida, coloque diante dela um feijão azedo e ela não vai saber se está podre, se está azedo. Ela nunca comeu, não sabe o que é. Eu só acho estranho aquilo que eu conheço. Só posso identificar um ponto fora da curva se eu estou acostumado a andar naquela linha. Quem está entendendo, diga amém. O Zacarias, que anda na linha, não entende o ponto fora da curva. A outra, que aparentemente está fora dessa conexão diária do sobrenatural, de vez de ficar apavorada com o anjo, fala normalmente e acha estranho o jeito que ele começa a conversa. Duas verdades já ficam declaradas para quem quer andar com o Espírito Santo: patente, título terreno, cadeira, diploma, anel no dedo. Eu não estou desestimulando nenhuma dessas coisas, só estou dizendo que nenhuma delas te credencia a receber o Espírito Santo. Um estava em cima, no alto do sacerdócio, a outra estava embaixo, na peble da comunidade Nazaré. O anjo que foi em cima também foi embaixo. O anjo que foi no título foi em quem não era conhecido. E olhem, é isso que nos chama a atenção. Enquanto um fica apavorado, a outra diz: estranha essa saudação.
Quem ouve Deus em casa não estranha a voz dele na rua. Quem vive sobrenatural com Deus no quarto não acha estranha a atmosfera celestial do lado de fora. Salve, agraciada seja. Ela pensa, agraciada seja. Achou estranha a saudação do anjo. E então ele diz, Maria. Chamou pelo nome. Aí ele diz assim para ela, tu conceberás, darás à luz a um filho. Darás à luz a um filho. E agora que vem, ele diz de quem é o filho. É esse aí que você vai gerar. Esse é o unigênito do Pai. Você vai dar luz ao Filho de Deus. Quando ela ouve isso, ela utiliza a mesma frase que Zacarias também utilizou quando esse anjo disse que a esposa dele, Isabel, a mãe de João Batista, ia gerar. Disseram a mesma frase, porém Deus não trabalha com o que sai da boca, mas a forma como é falada, através da motivação que gerou no coração. Por que eu digo isso? Porque Zacarias reproduziu uma frase, que se você olhar no grego, seja em Lucas ou seja em Mateus, ambos dizem a mesma expressão, mas para Zacarias, que é esta, como se dará isto? Mas para Zacarias, o anjo acende a ira e diz, você vai ficar mudo, você não sabe com quem você está falando? Eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. É como se ele dissesse isso. Como você duvida de quem está falando com você? Então a palavra de Zacarias, quando recebe a notícia de que Isabel, sua mulher, vai gerar um filho, o profeta do Altíssimo, João Batista, ele quando diz como se dará isso, de vez de revelar sua fé e sua alegria, na verdade manifestou a sua incredulidade diante da palavra de Deus. Portanto a ira se acendeu e o anjo disse para ele, eu sou Gabriel. Tem gente que quando recusa o mensageiro, não recusa só o mensageiro, recusa quem o enviou. Jesus disse isso. A ira se acendeu e como sentença da sua incredulidade momentânea, ele disse, agora você vai ficar mudo. Tem gente que Deus deixa mudo, não é para execrar, é para poupar de continuar fazendo besteira enquanto a promessa não cumpre. Você vai ficar mudo e agora você só vai falar no dia. Tem gente que Deus cala e só deixa abrir a boca no resultado, que é para não estragar o processo. Calou ele, só falou no dia. Agora olha que comportamento diferente 6 meses depois, quando esse anjo vai na casa de Maria, a noiva de José. Ela ouviu tal palavra que eu acabei de mencionar em Lucas 2, e ela repetiu exatamente a mesma frase que Zacarias repetiu. Quando o anjo disse, tu conceberás e darás à luz a um filho, igual a Zacarias ela responde, mas como se dará isso? Só que para ela ele não diz, tu vai ficar muda. Porque não é como eu organizo a palavra na boca, é como ela nasce no meu coração. Não é só o que eu sei falar com a boca, é a forma como motivo o que vou dizer. De onde vêm as motivações que fazem a gente falar o que fala? Quando falamos algo que sai da nossa boca, não manifestamos apenas que conhecemos o português, o inglês ou o espanhol, ou se somos bons em gramática, ou se temos boa oratória ou traquejo. A boca deve andar em coerência com o que está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Mas não adianta você tentar esconder a feiura do coração arrumando as palavras na boca. Deus está dizendo, isso vai dar mais trabalho, arruma o coração. E aí não vai ter que precisar tentar ocultar e arrumar tudo que a boca fala. É a mesma frase. Completa para mim que eu quero ter certeza que vocês estão me ouvindo. É a mesma? Bora gente, é a mesma? Mas não expressam a mesma coisa.
A mesma frase, mas não expressa a mesma coisa. A mesma frase, mas não expressa o mesmo coração. A mesma frase, mas não expressa a mesma motivação. Não adianta usar a mesma roupa. Não adianta usar o mesmo cabelo. Não adianta ser da mesma denominação. Não adianta o mesmo. O Senhor está dizendo, não importa como você revela do lado de fora. A pergunta é, se isso tem coerência com o que você está dizendo do lado de dentro. A forma de falar é a mesma, mas a expressão com que fala é outra. Quando ele diz como se dará isso, ele está querendo dizer, não tem como isso acontecer. Quando ele diz como se dará isso, ele está dizendo, como é que uma mulher avançada em idade vai gerar? Mas quando ela diz como se dará isso, Gabriel não diz para ela, você vai ficar muda. Gabriel diz para ela, descerá sobre ti. Eu vou beber uma água. Enquanto você imagina a cena de Gabriel dizendo para ela, descerá. Descerá. Ele não diz, você vai ficar muda. Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo para ela? Quando ela pergunta como se dará isso, enquanto Zacarias diz, não tem como acontecer, no que tange a sua motivação de fala. Quando Maria diz como se dará isso, na motivação dela o que quer dizer é, e o que eu faço para cooperar? Quando ele diz, tu gerarás o Filho de Deus, e descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele explica para ela. Quando ela pergunta como, ele diz, com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Vai entender mais ainda. Maria vai revelar o que há no coração de todo aquele que recebe de Deus uma palavra. Maria vai se comportar de forma como todos nós, os que cremos na palavra de Deus, nos comportamos quando recebemos dele uma palavra. Qual, Camila? Esta é a forma. Ao saber que Deus vai fazer algo, imediatamente os que creem querem saber o que eles devem fazer. Sim ou não? Sim ou não? E é aí que a gente se arrebenta todinho. Porque a gente sai de uma atmosfera de glória, de grandeza, de poder, de revelação e de unção, que é quando Deus se apresenta e libera uma palavra dizendo, eu vou fazer, e a gente querendo receber, ainda que na ingenuidade a gente erra, na inocência, mas não deixa de ser um erro, só porque é cometido sinceramente. E qual é o erro? Prontamente a gente acha que tem que fazer alguma coisa, pastor Alexandre. Na hora a gente pensa, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que quando o anjo, diante da pergunta dela, que significa, o que eu faço? E ele diz, descerá. Olha isso, gente. O que o anjo está dizendo para ela é, Maria, você não tem que fazer. Descerá sobre ti quem? Quem, povo? Bora, povão lá do fundo, quem? Então o que o anjo está dizendo para ela é, Maria, Deus não te chamou aqui para fazer. Deus me trouxe aqui para dizer que quem vai fazer é o... Por que tem gente com a mente perturbada? Por que tem gente com a mente perturbada diante de Deus? Está no altar de Deus, mas está perturbado. Está na sinceridade do seu coração, mas está angustiado. Está servindo a Deus em fidelidade, mas está atormentado. Porque Deus está dizendo, eu vou fazer. E ele de vez em esperar Deus fazer, apenas fique eu, o que eu faço, eu, o que eu faço, eu, o que eu faço. Aí você começa a querer fazer coisas que nunca fez. Porque você quer alcançar o que Deus disse que você ia alcançar. Porque você quer receber aquilo que Deus disse que ia te dar. Mas será que nunca te ocorreu que quando Deus disse que ia fazer, Ele não te chamou pelo que você fez, Ele te chamou por causa do que Ele viu? Preste atenção. A maioria das pessoas estão querendo comprar Deus, nem que seja com as suas ações, mesmo que seja com a sua pureza, só que não se negocia com Deus. Você não dá algo para Deus para receber um outro algo. Essa doutrina triunfalista que alguém incutiu na tua mente, ela não é bíblica. O que Deus está dizendo claramente, pela forma como Ele se relaciona com Maria, é que não era o que ela fazia, era quem ela era.
O que ele está dizendo quando diz descerá sobre ti o Espírito Santo é: Maria, eu não estou procurando quem faça, eu estou procurando quem seja. Eu não estou procurando alguém com poder para fazer, eu estou procurando alguém com coragem para ser. É isso que Deus está dizendo. Enquanto ela está se perguntando, enquanto ela está perguntando para o anjo: o que eu faço? Ele diz para ela: ele vai fazer, ele vai gerar, ele vai te encher, ele vai descer, sua barriga vai crescer enquanto ele te enche. Olha isso, Maria, você não vai fazer, você vai ser cercada. Sim, é o que o texto diz. Por quê? Porque ele diz que o Espírito vai vir sobre ela, de frente, atrás, dos lados, por cima e embaixo. Ele não diz o Espírito Santo descerá e ponto. Ele diz descerá e te envolverá. Olha para quem está do teu lado e diga assim: quando ele descer, está fraco, diga: quando ele descer. Isso aqui é profético na tua vida. Diga: quando ele descer, não é só na vertical. Diga: quando ele descer, ele vem na vertical e te cerca por todos os lados. Aonde você pisar, o que você fizer, o que você falar, aonde você tocar, Deus me trouxe aqui. Levante a mão quem acredita. E Ele está dizendo: ei, quando eu descer sobre a tua vida, vai ser para te cercar por todos os lados. É no teu trabalho, é na tua faculdade, é na tua empresa, é na tua família, é no teu ministério, é na tua vida conjugal. Oh, é em tudo que te representa, é em tudo que Deus quer ser representado. Oh, glória! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso é muito sério. A maioria das pessoas estão dizendo para Deus: Deus, o que eu faço para o Senhor? Porque Deus diz assim: você vai pregar. Deus diz assim: vou te usar para curar. Deus diz: vou te dar, vou te levar, vou te trazer, vou fazer, vou abrir, vou fechar. E você diz: e eu? O que eu faço? Porque a impressão que você tem é que a palavra que Deus disse do que vai fazer agora depende do que você está fazendo. O que você não sabe é que essa palavra não veio para você fazer, ela veio por causa de quem você era antes dela chegar. Para pensar, gente, coloca a mão na consciência. O profeta Isaías diz: eis que a virgem conceberá. Então o que está declarado? Um dos critérios estabelecidos para a palavra de Deus se manifestar no cumprimento da conceição de Cristo é esta: a moça tem que ser virgem. Mas assim como Jesus surpreende quando entra sentado sobre um jumentinho, a gente fica surpreso quando percebe que o que Deus disse que vai fazer é na vida de uma Maria da vida. E por que eu digo isso? Porque assim como as pessoas diziam Jesus de Nazaré, não para enaltecer a sua humildade, mas para tentar fazer alusão, abre aspas, para a comunidade, ou como diz no Rio de Janeiro, a favela que ele morava, tentavam depreciar. Se o Cristo, Filho do Deus vivo, passou por isso, imagine o que Maria não iria passar agora. E por que eu digo isso? Porque ela é tão pobrezinha, que ela vai para o último critério de Levítico para oferecer o Cristo. Se oferecia novilho, se oferecia cordeiro, mas quem era muito pobre entregava 2 rolinhas. E como é que foi o oferecimento de Cristo? 2 rolinhas, porque isso atestava o nível de pobreza de Maria. Ouça isso. Agora, essa moça não tem nada. Maria não tem patrimônio, Maria não tem título. Ah, mas é da casa de Davi. Ela não, quem era José, e ela quase estava para perder. Maria não tinha nada. Complete aí: Maria não tinha. Abre essa boca santa. Maria não tinha. Mas ele não olhou o que ela tinha, ele olhou quem ela.
Na sociedade, as pessoas te julgam pelo que você tem. Hoje o céu está aqui para dizer: não tente ter o que os outros têm, fazer o que os outros fazem, ir aonde os outros vão. Tente ser o que eu te chamei para ser, porque eu não estou te chamando por aquilo que você tem, eu estou te chamando por quem eu vejo que você é quando eu olho para você, meu filho. Olha para mim, gente, a maior dificuldade da vida humana não é chegar aonde os outros chegaram, é saber aonde Deus quer que eu chegue. Se identificar comigo não é difícil. Olhar para alguém pregando, olhar para alguém que tem uma voz bonita cantando e dizer: quero cantar assim, ou quero pregar assim, seja lá quem for, não é difícil. Difícil é conseguir se olhar para o espelho e se identificar com o que vê. É conseguir olhar para o espelho e dizer: eu vejo alguém aqui, a imagem e semelhança de Deus, alguém que tem um propósito, que se chama pelo próprio nome. A guerra da vida não é para chegar onde você chegou. A guerra da vida é saber se eu estou onde eu deveria estar. Gente, para de soltar essa fumaça que daqui a pouco eu vou me esconder atrás dessa nuvem. Daqui a pouco vai ficar tão sólida que eu vou flutuar sobre ela. Segura ela só um pouquinho, que eu já estou tão no sobrenatural que tem hora que eu já não sei se isso aqui é realidade, o que é. Tá forte demais. Olha isso. Maria não tem nada, mas ela tem o que muita gente que tem ainda não tem. O que? É bem resolvida. Maria não tem nada, mas sabe quem é? Rapaz, coisa linda é quando você vê alguém que não precisa se sentir seguro naquilo que tem, porque se sabe quem se é. Olha isso. Então quando ela pensa em fazer o que todos nós pensamos em fazer, o quê? O que fazer? O que fazer para ser? O que fazer para chegar? O que fazer para que isto aconteça? Aí começam as perturbações da nossa cabeça, porque a gente começa a querer fazer coisa que nunca fez antes da palavra se manifestar. Aí começa a carregar um fardo que nunca carregou antes, e agora mesmo que não vai carregar depois, porque não tem prática. Tu não jejuava metade do que deseja jejuar agora. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar, só estou dizendo que a sua motivação não é agora se inventar um novo eu, porque recebeu uma palavra que Deus te disse e você não sabia. Não é o que você tinha, e vou além. Não é o quanto você é capaz de fazer, mas é o quanto você é capaz de sustentar quem você é. Enquanto a dúvida de Maria, ou a colocação que expressa a sua situação nessa frase, revela o que há em cada um de nós, depois que recebemos uma palavra, é colocada nesse texto, a gente percebe que acha que o passaporte para receber o que Deus disse que vai fazer é se a gente fizer. Só que aí ele chega para Maria agora diante disso e revela. A gente percebe isso. Quando ele diz descerá, ele está dizendo quem vai fazer é o Espírito Santo. Ele está dizendo quem vai mover é o Espírito Santo. Quem vai encher é o Espírito Santo. Mas eu não conheço homem algum. Não precisa conhecer, você já conheceu o Espírito Santo. Eu vou te apresentar o Espírito Santo. Eu vou falar bem rasgado porque tem gente em casa precisando ouvir isso. Mas eu não tenho contatinho com A, eu não tenho contatinho com B, eu não estou na network do fulano, eu não estou assentado ao redor da mesa de ciclano. O Senhor está dizendo, nem o contatinho A, nem o contatinho B, nem o contatinho C, não é a network X, nem a agenda Y, nem o convite VIP do fulano. Deus trouxe gente hoje aqui para ouvir esta palavra e dizer, vou te apresentar o Espírito Santo, e você vai ver que Ele é o suficiente para fazer aquilo que o homem não faz, aquilo que a empresa não faz, aquilo que ninguém pode fazer. Maria, estou traduzindo profeticamente para você receber. Maria, escute, diante dessa revelação,
Eu não quero que você faça, eu só quero que você continue sendo. Agora vamos lá. O que Maria era? Camila era pobre, era. Camila, ela era certamente humilde, certamente. Mas o que faz Deus cumprir uma palavra na minha vida é o quanto a minha vida tem lugar para essa palavra. E o que a palavra dizia sobre o cumprimento é que ele se daria na vida de uma moça que deveria ser, está prestes a noivar. Pelo visto vai ter que alterar a data do casamento. Porque para viver o que Deus quer que ela viva, ela precisa continuar sendo. Sendo o quê? E é agora que vem o que Deus quer falar a muitos aqui. Você quer viver o que ninguém vive, fazendo o que todo mundo faz? Eu disse que quando o anjo Gabriel visitou Maria com a mensagem de Jesus Cristo, deu para ela o direito, irmãos, de viver algo que era o quê? Qual foi a palavra que eu usei aqui no início? Quem lembra? Qual é a palavra? Algo que ninguém nunca viveu antes e algo que ninguém nunca viverá depois. Isso é... Só que o texto diz que se ela não deveria fazer nada, isso dependeria então que ela continuasse sendo, porque a palavra era que a virgem conceberia. Então entenda, não é porque Deus está dizendo que você não tem que fazer nada, que isso não significa que você não terá que lutar. Que isso não significa que haverão guerras e desafios. Gente, eu não afirmo que a Bíblia não afirma, mas se o texto diz que ela estava próxima, porém antes de coabitar com José, o texto está afirmando que ela era virgem, ok. Só que o texto estava dizendo é que em breve ela iria contrair núpcias com José. Só que eu não sei se esse em breve era 3 meses, 6 meses. O que eu sei é uma coisa: daquele dia, a cabo de 9 meses, Maria não iria poder ter relações com José. Quem está entendendo, diga amém. Significa que às vezes, e certamente a gente sabe que foi isso que aconteceu, ela casou com ele, mas teve relações com ele? No período de 9 meses, teve relação com ele? Bora, gente, teve relação com ele? Porque é quando você entra no teu direito, mas abre mão do teu direito para viver a vontade de Deus na tua vida. Ela precisava continuar sendo, mesmo depois de casada. Quando você recebe uma palavra de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua empresa, teu ministério, sobre teus negócios, tuas finanças, Deus está dizendo: outras portas se abrirão e você atravessará por elas. Mas enquanto eu não cumprir aquilo que eu falei, continue sendo. Estabeleça os critérios. Respeite. Ah, mas todo mundo faz. Foi todo mundo que Gabriel foi visitar? É todo mundo? Jesus Cristo agora tem um monte de irmão? Tem? Nessa situação tem? Não. Porque o Espírito desceu sobre quem? Sobre quem? E sobre que condição a moça precisava ser? Deus está dizendo: não quebra a condição antes de eu... Agora vamos aplicar para a nossa vida? Porque eu não estou falando de virgindade, mas estou falando de santidade. Quanta gente que enquanto não recebe é santo, depois que recebe, profano. Só que Deus está dizendo: quando eu apareci para você, Deus está falando assim porque é com alguém específico. Quando eu apareci para você, você não vivia como vivem os iguais, também não vivia como vivem os diferentes, também não vivia como vivem os indiferentes. Você vivia como você. Vivia num relacionamento único entre você e Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: continue sendo quem eu te chamei para ser, não importa o que aconteça. Maria começa a gerar, e o texto diz que José era justo e não queria infamar. E agora ela vai viver o que só tem peito para viver o inédito passa. Porque, irmão,
Falar de inédito num culto, é mole. A gente levanta a mão e diz, inédito? Uau, glória a Deus. Agora vive o inédito na empresa com uma ideia que ninguém nunca teve. Vive o inédito de um propósito que ninguém nunca fez. Eu me lembro quando surgiram os primeiros propósitos de barba, de rapar cabelo, que nego ouvia de doido, mas depois que tinha de vitória e um monte de gente começou a fazer. Vive o inédito na sociedade. E você vai ver também gente falar para você coisa que nunca disse para ninguém. Porque viver o inédito numa atmosfera sobrenatural, é fácil. Difícil é aceitar os desafios de continuar gerando o que Deus quer que eu gere. Quando ninguém acredita que aquilo que eu estou carregando é do Espírito Santo. Olha isso, gente. José era justo. O que é isso? Gente boa, íntegro, honesto, temente a Deus. Só que no coração dele ele intenta o quê? Vou deixar Maria. Por quê? Por quê? Porque a história dela é muito doida. Agora sabe o que me espanta? O texto diz que José era da casa de Davi. Se ele é da casa de Davi, ele conhece a profecia de Isaías, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? E ele sabe que a profecia dizia que quem ia gerar era quem? Era quem? Era quem? Uma virgem. E ele sabia que até o presente momento na concepção dele, Maria era, tanto que ele escolheu ela, porque dentre muitos critérios ela tinha este de ser virgem. Mas quando ela diz, ou quando aponta, que a gravidez é do Espírito Santo, e que a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da alva, a rosa de Saron, o alfa, o ômega, está na barriga dela. Como é que pode isso tudo estar em Nazaré? Como é que pode isso tudo estar aqui na favela? Não, eu não estou julgando José. Eu estou falando sobre como agem os Josés que estão à nossa volta. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Sabe o que eu percebo quando vejo José querendo deixar Maria por não entender que o que nela é gerado é do Espírito Santo? Não é descrer da profecia. Presta atenção. José não desacredita que Deus fala. José não é incrédulo de que a profecia é verdadeira. José sabia de cor, como qualquer judeu de 7 anos, a profecia de Isaías. José tem tudo na cabeça. Ele crê que Deus faz, ele crê que Deus pode, ele crê que Deus é, ele crê que Deus tem. Ele só não crê na vida de Maria. Sabe o que ele está dizendo? Muita gente que está do nosso lado não duvida que Deus faz, só duvida que vai fazer com a gente. Deus levanta um profeta aqui e diz, um exemplo: hoje vou levantar alguém aqui como nunca antes se levantou nos dias até hoje, e como alguém que jamais repetirá a história nos dias depois. A igreja ferve, mas se amanhã aquele a quem Deus levantou chegar aqui e falar, sou eu, se for igual Maria, se só tiver dinheiro para 2 rolinhas, se for igual Maria e morar onde mora, comer o que come, viver onde vive, a gente não fala na cara, não creio. A gente fala no almoço, por trás. Menino, tu viu o que o fulano falou? Olha para quem está do teu lado e diz, Deus está falando algo muito forte hoje. Dá um conselho e diz, se eu fosse você, eu cria que é comigo. Por quê? Porque você, crendo ou não, não vai haverá aborto do projeto que Deus já colocou em mim. Você, crendo ou não, não haverá desistência daquilo que Deus já colocou em mim. Preste atenção, 2 verdades, levante a mão para receber. A primeira, quando você for cheio do Espírito Santo, você estará habilitado a fazer coisas que outras pessoas nunca fizeram, a viver coisas que outras pessoas nunca viveram. Deus me trouxe aqui e agora eu falo como profeta, você viverá coisas inéditas se aguentar carregar aquilo que Deus liberou. Segunda,
expectativa que as pessoas têm em você não impedem disso se realizar. Por quê? Porque Deus não está contando com o quanto elas creem em você. Deus apenas está olhando com o quanto você acredita no que Ele te disse, com o quanto você acredita naquilo que Ele te falou. Oh glória, celebre agora essa palavra, reaja a essa palavra, reaja com glória, reaja com aleluia. Levante uma das suas mãos e diga para Ele o quanto você crê. Tem alguma Maria hoje aqui? Tem algum homem aqui com um coração tão crente quanto o de Maria? Para dizer: cumpra-se em mim, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Maria gera, José não crê, não de pronto, mas Maria vai dar o revés de uma lição incrível. Qual? Se é do Espírito Santo, deixa que o Espírito fale. Quando você fala o que o Espírito Santo deveria responder, você tira dos teus pés o próprio respaldo que o Espírito Santo ia te dar. Que é isso? Pare de justificar o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo justificar você. Se é uma Maria feminista do século 21, José, te prepara, seu vacilão, você vai ver. Tá aqui, ó. Sabe esse povo aí que diz que tem o rei do mundo? Linguagem figurada. Meu, José, realidade. Tá aqui na barriga o rei. Não, Maria não. O texto não diz o que Maria falou. E isso provavelmente se dá porque provavelmente Maria não falou. Às vezes a melhor resposta é não falar nada. É o silêncio de uma fé que crê, mesmo quando os outros não creem. De uma fé que espera, mesmo quando os outros não esperam. De uma fé que acredita, mesmo quando os outros não acreditam. Deus está dizendo a alguém: menos palavra e mais fé. Menos discussão e mais fé. Menos bate-boca e mais fé. O texto não diz que Maria disse nada, mas afirma que o anjo falou. Gente, não é a primeira vez. Lembra quando Arão e Miriam se levantaram contra Moisés no deserto? O texto diz que Moisés não falou, mas Deus desceu numa nuvem e falou com os dois. Deus está dizendo: se você entendesse que você não me respalda, mas eu tenho o poder de respaldar você, você falava menos e cria mais. Ah, mas alguém tem que defender o evangelho. Gente, e se eu falar que o evangelho não depende de defesa, só de testemunha? O anjo espera José dormir. Sabe o que é isso? Vulnerabilidade. Tem gente que você acha que é duro, difícil, intransigente, impenetrável. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Quem ainda está me ouvindo sem preguiça ou cansaço, diga eu aqui. Tem gente que está no teu cerco, na tua volta, na tua administração eclesiástica, no teu ministério, na tua vida familiar, no seio da sua família, e você diz: na mente do fulano não entra, no coração do fulano não faz. Deus está dizendo: eu tenho uma área de vulnerabilidade do fulano que ninguém tem. Eu acesso ele. Deus está dizendo isso aqui para alguém. Quem tem José em casa recebe. Quem tem um José no trabalho recebe. Quem tem um José na igreja recebe. Que é isso? É alguém que tem o poder de legitimizar, de favorecer, de ajudar, de acrescentar aquilo que Deus te deu, mas ele não dá porque ele não crê. Então Deus está dizendo: você não tem que tirar José da sua vida, você só tem que esperar. Por quê? Porque José tem uma vulnerabilidade que você não conhece, mas eu conheço. Ele dorme. E quando ele dorme, Deus manda um anjo. Eu não sei o que é que Deus tem com essa igreja. É a segunda vez que ele vem falar de anjo.
E eu vou repetir o que já disse. Por muito tempo, pelo medo de que os anjos tomassem o lugar que liturgicamente só pertence a Deus, cessamos o ministério angelical e paramos de falar dos anjos. Mas e se eu te disser que nesta noite, por confirmação, numa segunda vez Deus diz: eu vou enviar anjos. Gente, tem anjo no Rio de Janeiro, tem anjo na porta da nossa casa, tem anjo guardando o parente que não é crente, pela fidelidade do crente que ama o parente. Tem anjo. Deus manda um anjo. Oh, quem tem profeta, se tem profeta que profetiza, se não tem, liga naquilo que eu estou profetizando. Olha para alguém e diga: Deus está enviando um anjo na casa do teu José, na mente do teu José, na empresa do teu José, naquele parente. Tem anjo. Deus envia um anjo. Não se espante. Como vocês viram o testemunho da pastora Patrícia aqui e do esposo dela, vocês vão ouvir em pouco tempo, sem loucura, no equilíbrio do divino, gente dizendo: olha, estava para acontecer tal coisa, mas não aconteceu, porque eu vi, Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo. O anjo vai, penetra no consciente, no inconsciente de José, para lhe dar consciência. Gente, que doideira. Deus visita o campo, porque o sonho fala do inconsciente, do cognitivo, do lugar onde tudo é possível. Mas não foi para colocar José no fantástico mundo de Bob, foi para trazer José para o mundo real. Tem gente que tem que encontrar primeiro com o sobrenatural, para depois respeitar o que está acontecendo no mundo dos homens. O anjo vai lá e diz: José, não temas, porque o que nela é gerado é de quem? O texto diz que ele levanta e recebe Maria como esposa, firma a aliança. Sabe por quê? Deus não vai entrar para cumprir coisas em casa dividida. Se Deus entra, não é para fazer separação. Jesus não vai nascer num lar de alguém que se divorciou só por causa dele. Jesus está entrando para unir. A obra que o Espírito Santo está fazendo não é para jogar casamento do outro lado da rua, não é para jogar amor na lata do lixo. A Camila, mas só eu sou crente, é o suficiente para Deus ter um compromisso contigo e visitar o teu José. Deus não vai entrar para promover discórdia na vida do casal que Ele quer usar, da família que Ele escolheu. Maria é cheia do Espírito Santo. Maria gera. José cobre ela, guarda ela, ama. Porque a obra que Deus faz através do Espírito Santo é perfeita. Se não está perfeita, das duas uma: ou não foi Deus que fez, ou Deus ainda não acabou. Porque a obra que o Espírito Santo faz é perfeita. E o anjo edifica a fé dela e diz: sabe Isabel, tua prima? Já está no 6º mês de gravidez. O texto diz que ao ouvir isso, ela arruma as coisas dela e vai para a casa de Isabel. Aí você começa a entender porque que José é visitado pelo anjo. Está no texto que ao ouvir as palavras do anjo, ela arruma as coisas dela e imediatamente parte para a casa de Isabel. Não insista em falar com quem só vai ouvir quando Deus disser.
Isabel faça o quê? Vai andar com quem gera. Vai para a casa de quem está à frente de onde você ainda quer chegar. Quando ela aponta na casa de Isabel, Isabel ouve Maria chamar: Isabel! Isabel de casa vai para a porta e ela diz: Maria! Que honra tenho eu de receber em minha casa a mãe de meu Senhor. Sabe o que o texto está deixando claro? Que Maria profetizou. E por que? Perdão, que Isabel profetizou. E por que Isabel profetizou? Porque o texto diz que quando Maria chegou, ela já estava cheia do Espírito Santo. Ao ouvir a voz de Maria, Isabel profetiza. É o primeiro encontro pentecostal da história. Maria, Isabel já vem profetizando. Que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Agora responda aí, já tinha ultrassom? Alguém já sabia o sexo do bebê? Ela postou no Instagram? No Facebook? No falecido Orkut? Não. Só que Maria estava cheia do... E quando você encontra alguém que reconhece a unção de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus na sua vida, essa unção, esse Espírito vai tomando posse de tudo que ele está. Por quê? Porque ele não é só para Maria. O texto diz que veio de cima, mas ela foi o quê? Envolvida. Aonde você toca, as pessoas com quem você anda, eu vou falar bem sobrenatural mesmo. A cadeira que você senta, o lugar que você ora, o ônibus que você pega, o carro que você dirige, a roupa que você usa. Fizemos uma campanha sobre a Arca do Senhor. Trouxe uma camisa para a igreja. Todo mundo usou. A camisa foi consagrada no monte durante 7 dias. Estava sobre a base do texto que diz: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu por 3 meses, e o Senhor abençoou tudo que ele possuía. Essa era a campanha e duraria 3 meses. As camisas que foram distribuídas primeiro foram ungidas e consagradas no monte. A minha mãe era da equipe de oração, a camisa dela chegou. Ela usou aquela camisa durante o período de 3 meses de campanha. Quando a campanha acabou, minha mãe lavou a camisa, passou a camisa, perfumou a camisa. Quando a cunhada dela, que ainda não era batizada com o Espírito Santo, chegou em casa, minha mãe não tinha roupa para ela. Então minha mãe pegou a camisa e disse: olha, eu tenho aqui essa camisa da campanha, leva ela e usa ela. Ela levou a camisa. Todos os meus primos e meus tios testemunharam. E a minha avó no quintal, normal, saiu do banho numa atmosfera natural, pegou aquela camisa, vestiu, e quando vestiu, ficou 3 dias sem falar em português, porque foi cheia do Espírito Santo. Camila, eu não entendi. É porque não é para entender, é para receber. Abre o coração, consagra, separa. Para de deixar só a hora do teu culto ser santa. Faz teu quarto ser santo, tua sala ser santa. Faz os canais da tua TV ser santo. Faz a tua cozinha ser santa. Refoga o arroz na santidade. Tempera o feijão na santidade. E você vai ver gente comendo comida dos homens, tendo mente transformada. Oh meu Deus! Maria não estava só cheia, estava tomada por todos os lados. Está na hora de você parar com esse negócio de deixar o Espírito Santo te tomar só aqui em 2 horas de culto. Ou no caso da Lagoinha, em 4 horas de culto. Está na hora de você entrar. Ah, vocês trouxeram um assembleionossauro de antigamente, então eu vou falar. Está na hora de tu deixar. Não é nem fofoca, nem disse-me-disse, nem gente louca.
mas são os homens de Deus, as mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Naquela época a gente não tinha nada para esconder, não. Quando as mulheres iam marchar na nossa casa e orar, elas não ficavam retidas no ambiente da oração, não. E elas às vezes, hoje é que é bonito dizer assim, irmã, eu senti de orar no quarto. Eu senti, naquela época, irmão, eu sou da época que quem transbordava muito não pedia permissão, não. Era tomado na marcha, entrava, abria as portas. Se tivesse bagunçado, via bagunça. Quantas vezes a avó desse aqui que me ouve, olha, meu marido, missionária Maria Helena, começava orando devagarinho, daqui a pouco levantava do joelho e começava a marchar. Aí atrás dela vinha a falecida irmã Consuelo, com mais de 70 anos de idade, marchando. Aí ela olhava para mim assim, ó, e dizia, qual é teu guarda-roupa? Se eu demorasse para responder, ela abria as 3 portas, metia a mão em todas as roupas e começava a orar metendo a mão na roupa. Abria a gaveta. Hoje é processo, mas naquela época a gente sabia, era o Espírito Santo. Como é que sabia? Porque a vida mudava. Como é que sabia? Porque tudo ficava transformado. Como é que sabia? Porque a vida era cheia. Como é que sabia? Porque aonde a gente chegava o outro profetizava. Presença de Maria encheu a casa de Isabel. Quando você está cheio e vai na casa de quem já recebeu, quem não profetizava começa a profetizar. Quem não tinha revelação passa a ver. Quem não orava passa a orar. Porque o maior poder do Espírito Santo na vida de alguém não tem a ver com falar em línguas. O falar em línguas é evidência. E aonde está o poder? Na transformação. E tudo isto aconteceu quando? E eu termino aqui. O inédito aconteceu quando? O que Maria viveu mudou o mundo quando? Vou lhe dizer. Quando Deus a chamou dizendo o que ia fazer. E ao invés de saber o que ela precisava fazer, ela só se ocupou em continuar sendo. Não precisa abrir a Bíblia agora, eu vou só falar aqui para você, se você puder anote. 1 Samuel capítulo de número 10. Quando Deus manda Samuel ungir Saul para ser rei, o texto diz assim, depois da unção, foi ungido, verso 9. Virando Saul as costas para se apertar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Presta muita atenção. Deus mudou o coração em outro. Deus ungiu, e quando ele saiu da presença do profeta, Deus transformou o coração dele em outro. E todos aqueles sinais proféticos e sobrenaturais, aconteceram no mesmo dia. Depois dessa unção, presta atenção, e de Deus ter mudado o coração de Saul depois da unção, o texto diz que ele entra numa roda de profetas e o Espírito do Senhor se apodera dele. Depois da mudança de coração, quem se apodera dele? O Espírito do Senhor. E então ele profetiza mesmo sem ser profeta. Depois disso o Espírito do Senhor vai tomar Saul mais uma vez para ir a uma guerra, a uma batalha e para ter vitória. Mas o coração de Saul muda de novo. Ele não entende a obra que Deus fez, a oportunidade que Deus deu. Me ouça, eu vou te mostrar porque eu estou terminando em Samuel. Então, você conhece essa história. O Senhor visita o profeta Samuel e diz, vai à casa de Jessé o belemita e unge Davi no lugar de Saul. Ele agora vai ser o rei. Agora olha que coisa interessante. Volta para Samuel e você vai ver como é que a unção que desceu sobre a vida de Davi foi diferente. Peraí, isso aqui é coisa séria. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Tomou assim Samuel o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Presta atenção, qual é a diferença? Se o Espírito do Senhor, depois da unção, também se apoderou de Saul. A diferença é que para o Espírito do Senhor se apoderar de Saul, primeiro Deus teve que mudar o mesmo depois da unção. Agora, presta atenção, quando Deus manda Samuel ungir Davi, o texto não fala sobre mudança de coração depois da unção. O texto só fala do apoderamento do Espírito do Senhor sobre Davi. Por quê? Presta atenção. Porque quando o Espírito Santo se apodera de alguém, é para dar a esta pessoa poder para fazer. Maria ia fazer? Não, mas precisava do Espírito Santo para ter poder para... Porque o que ela iria gerar seria pelo poder do... Por isso eu não preciso fazer, eu só preciso do Espírito Santo, porque Ele vai fazer na minha vida o que Deus quer que eu faça. Quem entendeu, diga amém. Presta atenção. Saul fez muitas coisas desde que o Espírito do Senhor se apoderou dele, mas o coração lhe mudou. E quando lhe mudou, o Espírito do Senhor saiu dele, porque o Espírito do Senhor não se apodera do homem que não tem o coração transformado. Volta para Davi. O Espírito do Senhor se apodera, e Deus não precisa transformar o coração de Davi para isso. E por que não? Porque o cenário da unção de Saul é um, o cenário da unção de Davi é outro. Agora eu escrevi, porque eu estava sentada ali e o Senhor me disse: escreve como disse a João e fala. E Deus me disse assim e disse que você entenderia. Sabe por que com Saul foi desse jeito? Não era porque Deus não queria, era porque Saul não quis. E por que Saul não quis? Vou lhe dizer. Porque Saul, a unção de Saul era Deus atendendo o pedido dos homens. Porque o povo dizia: dá-nos um rei, dá-nos um rei. E Samuel dizia: o Senhor é o vosso rei. Mas o povo dizia o quê? Dá-nos um rei, como tem as outras nações. Dá-nos um rei. Vou falar bem rasgado, faz igual. Faz igual, como tem as outras nações. Sabe o que significa Saul? Pedido foste a Deus. Maravilha, mas ouve aí. Saul era Deus atendendo o pedido dos homens. Por isso a gente vê isso lá antes do capítulo 16. Mas Davi era o homem atendendo a vontade de Deus. Quando a sua vida é uma vida que quer poder para ostentar e satisfazer a expectativa que os homens têm de você, ela será passageira. Quando você quiser pregar para mostrar o quanto você conhece, aproveite enquanto prega, porque você vai pregar bem pouco tempo. Quando você quer unção do Espírito para mostrar para todo mundo que os demônios se sujeitam a você, Deus vai procurar alguém que tem alegria por ter o nome escrito no livro da vida, e não alguém que está poderosa porque expulsa demônios. Deus disse para mim, eu vou repetir, e se você não gravou nada do que eu falei dentro desse ponto, grave isso e será o suficiente para sair daqui com alguma coisa. Saul era Deus atendendo o pedido dos homens, mas Davi era o homem atendendo a vontade de Deus. O que isso significa? Que Saul, Deus teve que fazer para ele ser. Davi não. Deus fez porque ele já fica de pé em nome de Jesus. E seja cheio do Espírito Santo pelos motivos certos. Libere as suas mãos agora. Oh. Ninguém se mova agora. Ficou aqui agora, até agora. Não tem nem razão de você querer sair antes de terminar. Camila, mas é que a hora já está uma loucura. Ai, irmão, depois das 9h30 já era loucura. Mas a gente quer viver de Deus sobrenatural. A gente quer pedir Deus para ir além, mas não quer dar mais 30 minutos, 40, uma hora a mais.
todo homem que quer Deus só para poder fazer, vai fazer, mas vai passar. Mas todo homem que se preocupar em querer fazer o que Deus quer, a despeito do que os outros esperam dele, esse homem vai ser contemporâneo de tudo que Deus quiser fazer na terra. Deus vai chamar esse homem, Deus vai contar com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, com essa criança. Estamos cansados e perturbados, numa visão geral, afligidos e angustiados, porque achamos que não vamos conseguir fazer o suficiente para que Deus faça tudo o que sabemos que Ele tem poder para fazer. Só que se eu te disser que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: não se preocupe em fazer, deixa que eu faço, se preocupe apenas em ser a pessoa que eu desejo ver quando olho para você. Seja santo, seja crente. Feche os olhos. Tente curvar um pouco a cabeça em reverência. Esse exemplo, feche os olhos. Ouça-me de olhos fechados. Eu também estou de olhos fechados. Esse exemplo que eu usei agora, de quando os discípulos falam sobre os outros que expulsam demônios, sujeitando-os ao nome de Jesus, e Jesus diz: olha, não se preocupem com isso, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vejo Jesus fazendo isso que a gente pregou aqui agora, dizendo assim: olha, não fiquem alegres pelo que vocês podem fazer, mas fiquem mais alegres por aquilo que vocês são. Vocês podem expulsar demônios, mas se alegrem porque vocês são salvos. Quantos já não sentem mais a alegria da salvação? Porque você viciou a só se sentir realizado através do que você faz. Só que hoje Deus vai trazer à tua memória quem você é, e isso vai te encher da alegria do Espírito Santo. Eu quero orar agora por toda a igreja. Quero orar agora pelas pessoas que desejam ser salvas, terem a alegria da salvação. Se tem alguém hoje aqui nessa situação, se tem alguém acompanhando pela internet nessa situação, você que precisa voltar, reconciliar, faça isso agora. Se tiver alguém aqui, só levante a mão aonde você está. Camila, eu quero reconciliar hoje, eu quero ter a alegria da salvação. Apenas faça assim com a sua mão, eu quero orar por você. Isso, maravilha, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Se tiver mais alguém, faz assim, olha, faz assim. Faz assim, eu estou te vendo. Se tiver alguém assim em casa, diga: Jesus, eu sou essa pessoa. Fecha os olhos, igreja. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta noite e te agradeço pela tua palavra que alcançou lares, hospitais. Oh, pela tua palavra que alcançou encarcerados, cativos, também libertos, livres. Te agradeço porque a tua palavra entrou agora aonde precisava entrar, e é poderosa no nome de Jesus para fazer o que precisa que seja feito. Alcance essas pessoas, Senhor. Alcança a minha vida, a vida de cada um de nós nessa noite, e nos permita, Senhor, nos alegrar em quem somos em Ti. Somos salvos, escolhidos. Aqueles que estão fazendo uma aliança contigo agora, aqueles que estão reconciliando como igreja, como ministros de uma nova aliança, nós te pedimos, escreve o nome deles no livro da vida e dá a eles alegria, 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 alegria.
da salvação. Abençoa-os no teu nome, Pai. A partir de hoje, permita-nos sair desse segundo dia de conferência revelando a presença do teu Espírito em nossa vida, por todos os lados, sendo a pessoa que o Senhor nos chamou para ser, debaixo da tua palavra e da autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja e cada coração que se inclina para receber essa palavra. Que haja a partir de hoje uma mudança inédita, uma transformação inédita, uma porta significativa. Faz algo que nunca antes foi feito, e que não poderá ser repetido, de tão único que o Senhor fará. Aonde houver alguém que recebe essa palavra, cumpre ela, meu Senhor. Na autoridade do nome de Jesus eu oro com a tua igreja, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Mão direita lá em cima, a esquerda também. No 3, aplauda o Senhor acima da sua cabeça. Calma, não contei até 3 ainda. 1, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outra parte. 2, se alegre, não pelos que foram, mas porque você ainda está aqui para um propósito. 2,5, eu declaro, a partir de hoje, um tempo de mudança e transformação, através do poder do Espírito Santo. 3, se você acredita, aplauda acima da sua cabeça. Aplauda por salvação de almas, aplauda por reconciliação, aplauda por um novo tempo. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Deus te abençoe. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo